Bom dia aos conselheiros da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Nós vamos iniciar a nossa 8ª reunião extraordinária. O nosso primeiro ponto de pauta é uma solicitação de alteração de data na agenda acadêmica, e na sequência nós temos a apreciação do edital do programa de monitoria para o semestre letivo especial 1, e, na sequência, uma solicitação de apostilamento do edital de auxílio PAEPG da PROPGP, né? Então, eu vou iniciar a reunião com o primeiro ponto de pauta, né, de apreciação da solicitação de alteração da data para a publicação do edital do programa de monitoria, que consta na agenda acadêmica, para os semestres letivos especiais do ano de 2021, encaminhado pela Secretaria Acadêmica. Esse é o processo número 23.520.010464/2020, dígito 11, e nós convidamos a secretária acadêmica, né, Leila Oliveira dos Anjos, para que fizesse a apresentação, né, da solicitação. Então, eu vou passar a palavra para a Leila, para que ela possa fazer as considerações, né? Obrigada, professora Adma. Conselheira Adma, bom dia, conselheira Adma e os demais conselheiros. A solicitação que a secretaria encaminha a esta Câmara é justamente para poder solicitar alteração da data destinada à publicação do edital do Programa de Monitoria de Ensino, que na agenda que foi aprovada em dezembro está, né, para 28 de dezembro de 2020. Estava porque já passou. E aí, por conta de indisponibilidade de recurso para assinatura do termo de responsabilidade, que só ocorreu agora no mês de janeiro, o edital não pôde ser publicado. Então, por isso que a gente solicita a alteração da data que estava para 28 de dezembro de 2020 para o dia 28 de janeiro, na verdade hoje, né, 28 de janeiro de 2021. O termo é assinado pelo gabinete da reitoria, mas quem faz toda essa análise é a Pró-Reitoria de Planejamento, e quem é responsável por fazer a publicação desse edital é a Pró-Reitoria de Ensino. Então, motivados pela Pró-Reitoria de Ensino, que não teve condição de publicar o edital no período, foi solicitado a alteração da data para a publicação, saiu hoje no dia 28 de janeiro. Então, essas são as considerações, que também estão no processo que nós encaminhamos. É isso. Certo, obrigada, Leila. Os conselheiros têm acompanhado, né? Na semana passada nós tivemos uma reunião extraordinária com relação à revisão, né, dos valores dos editais de auxílios por conta dos cortes orçamentários. O programa de monitoria, ele também, né, passa por essa questão da redução dos valores previstos, e por conta dessa situação, né, de indisponibilidade financeira para a publicação do edital, é importante que os conselheiros compreendam o fluxo do edital, né? O edital, ele é elaborado pela Pró-Reitoria, encaminhado pela Pró-Reitoria de Graduação, encaminhado para a Pró-Reitoria de Planejamento, para que seja assinado um termo de responsabilidade fiscal, né? Esse termo de responsabilidade fiscal indica que existe o recurso, mas no momento, né, o final de 2021, a gente ainda não tinha essa disponibilidade orçamentária. Então, o processo precisou aguardar, né, todo o encaminhamento para o ano de 2021, e mesmo assim,
o recurso que havia sido solicitado não é o recurso total, né, a ser disponibilizado, por conta também da redução dos valores no percentual de 16%. Né? Isso influenciou no fluxo do processo e, portanto, na data de publicação do mesmo. Então, a Pró-Reitoria de Graduação fez essa solicitação à Secretaria Acadêmica, que é a responsável, né, pela agenda, pedindo, então, que a publicação ocorresse na data de hoje. De qualquer forma, o edital ainda vai ser apreciado, né, pela Câmara no próximo ponto de pauta. Então, eu pergunto aos conselheiros, né, se existe alguma restrição ou algum impeditivo para que a gente, né, realize essa alteração na agenda acadêmica, já que o edital não pode ser publicado se a agenda, né, permanecer fora do prazo estipulado. Então, se houver consenso, a gente pode fazer um encaminhamento pela alteração da data, né, e as manifestações, por favor, né, se coloquem aqui. Podem pedir a palavra ou colocar pelo chat, né? Então, como não tiveram manifestações contrárias, né, a gente acolhe por consenso, né, a alteração da data de publicação do edital de monitoria na agenda acadêmica. Tá? Leila, obrigada, né, pelos esclarecimentos. O nosso segundo ponto de pauta é a apreciação do edital de monitoria e da solicitação, né, de revisão dos valores das bolsas previstas para o edital, né, porque o termo de responsabilidade fiscal foi assinado naquela condição anterior, né, ao recebimento dos recursos. Esse processo, ele é o edital Prograde CPE número 06/2020, processo 23.520.010640/2020, dígito 14. O relator é o conselheiro André Issal Sato. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, senhora pró-reitora, professora Adma. Devo dizer, primeiramente, que é uma satisfação, ainda como suplente, participar dessa Câmara e contribuir com os trabalhos dela. Okay? Gostaria de pedir permissão para apresentar o parecer. Enquanto eu estiver apresentando, eu não vou conseguir visualizar o chat, então, qualquer manifestação, por favor. Se possível, apresentar pelo microfone. Inicialmente, eu peço desculpas aos conselheiros e também à Secretaria dos Órgãos Colegiados Superiores, pois eu realizei algumas alterações de última hora no parecer e talvez os senhores não tenham acesso ao texto final que eu estou apresentando, mas eram alterações essenciais para o encaminhamento do processo em si. Eu gostaria também de pedir a permissão à presidência para que eu possa pular o histórico, isso que já foi bem especificado pela Secretaria Acadêmica, pela própria pró-reitora e conselheira Adma. Pode passar. Ok. Então, vou fazer a leitura do parecer. Ele consiste no assunto da solicitação de revisão dos valores das bolsas para o edital Prograde, CPE número 06/2020 e Programa de Monitoria do Semestre Letivo Especial 1º 2021 e a apreciação do edital. O objeto de apreciação trata-se da solicitação de revisão dos valores, total respectivo das parcelas das bolsas de monitoria para o edital Prograde,
número 06/2020, Programa de Monitoria de Ensino, Semestre Letivo Especial 1º, 2021 e apreciação do edital. As considerações. Diante do histórico apresentado, discurso objeto maior deste processo, ao que me refiro no Programa de Monitoria de Ensino da Universidade Federal do Oeste da Bahia, FOB, regulamentado pela Resolução CONEP número 06/2018, com objetivo geral extraído ipsilíteris de incentivar a aprendizagem e ampliar os espaços de formação de estudante de graduação mediante participação em projetos acadêmicos sob a orientação de um professor, no âmbito desta universidade, destacando também os objetivos específicos de contribuir para a melhoria da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem mediante a participação de estudantes de graduação em atividades acadêmicas de ensino e contribuir com a política de inclusão e permanência do estudante em processos formativos diferenciados. Dessa forma, o programa de monitoria consiste em ferramenta essencial para o cumprimento do princípio de excelência acadêmica expresso no Estatuto da UFOB e para o cumprimento de 2 das 3 metas aprovadas em seu PDI 19/23, no tocante ao ensino e graduação. Para tanto, entende-se que as bolsas e o quantitativo oferecido são necessários para incentivar a participação da comunidade no contexto relatado anteriormente. No tocante às bolsas, retomando um dos objetivos desse parecer, no processo em questão consta o encaminhamento de ato decisório da Câmara de Gestão Administrativa e Governança referente à aprovação da redução de 16% nos valores de bolsas vinculados a programas da instituição. Diante das restrições orçamentárias impostas à universidade, a Pró-Reitoria de Graduação, sendo responsável pela fixação do valor da bolsa, conforme estabelecido no artigo 20 da Resolução CONEP 6/2018, alterou em conformidade com o quadro decisório anterior o valor da bolsa de R$ 720, pagos em 3 parcelas de R$ 240, para R$ 604,80, pagos em 3 parcelas de R$ 201,60. Observa-se que o percentual de redução semelhante, mas no tocante aos auxílios estudantis, foi também necessário para atendimento à realidade de impedimento orçamentário e financeiro imposto a esta instituição, sendo apreciada e aprovada nessa Câmara, conforme ato decisório, atos decisórios número 41 e 42 de janeiro de 2021. Passo exposto a revisão dos valores das bolsas de monitoria para R$ 604,80 é condizente com a adequação à decisão emanada da Câmara de Gestão Administrativa e Governança e coerente com entendimentos anteriores da Câmara de Ensino, ações estudantis e ações afirmativas, cabendo destacar positivamente a não redução do quantitativo de bolsas disponibilizadas para este programa de monitoria. Por conseguinte, na apreciação do edital Prograde CPE número 06/2020, Programa de Monitoria de Ensino, Semestre Letivo Especial 1º, 2021, este encontra-se em concordância com a realidade imposta ao FOB e anteriormente citado, sendo sua execução de grande importância neste período de alta demanda de atividades remotas e de carga horária para atividades presenciais. Cabendo pontuar a necessidade de adequação das atividades previstas no edital geral e subsequentes editais internos com as medidas de biossegurança necessárias para conter o estado de pandemia pelo SARS-CoV-2. Recomendações de ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta do edital Prograde CPE número 06/2020. Item A. Inserir no item 5.2, são atribuições do Centro Multidisciplinar, tópico referente a orientar os docentes e discentes participantes quanto à necessidade de atendimento às medidas de biossegurança no contexto de pandemia pelo SARS-CoV-2. Item B. Alterar a data contida no item 11.2, página 7 do edital, página 103 do processo, para
dia 1º de março de 2021, em concordância com o cronograma apresentado no quadro 2 do referido edital. Item C, alterar a tabulação do item C do anexo 5º, página 17 do edital, página 113 do processo, para uniformizar com os itens A e B do mesmo anexo. Item D, alterar a posição do logotipo da monitoria de ensino contida no anexo 9, página 25 do edital, página 121 do processo, para que não sobreponha o título do anexo. E item E, último, alterar o item semestre seletivo na página 26 do edital, página 122 do processo, para semestre letivo especial. Parecer. Diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação da solicitação de revisão dos valores das bolsas para o edital Prograde CPE número 06/2020, Programa de Monitoria de Ensino, Semestre Letivo Especial 1º, 2021, da Pró-Reitoria de Graduação e aprovação do referido edital. Barreiras, 27 de janeiro de 2021. E apenas para concluir a minha participação, presidente, referente à ata, né? Então, eu gostaria de indicar apenas que haja uma alteração, uma observação, né? Que se atente na construção da ata, alterando o ponto de pauta em si, né? Porque o mesmo consta somente como solicitação de revisão dos valores das bolsas e que seja incluído, então, e apreciação do edital, no caso. Certo. Obrigado. Durante o processo de encaminhamento do edital, o edital foi encaminhado, se não me engano, umas 3 vezes para a Câmara, né? E aí, com o recebimento dos documentos, o edital foi e voltou para que a revisão dos valores, a revisão da data, e no final só fez referência à revisão dos valores, e não à apreciação do edital como um todo, né? Então, eu agradeço ao conselheiro André pela disponibilidade, né, e o entendimento de que havia também a necessidade de fazer a apreciação do edital e não somente a revisão dos valores que estavam previstos no primeiro edital anexado ao processo. Então, eu abro a palavra aos conselheiros, né, alguma contribuição ao edital. Deixo aqui, então, a palavra aberta. Se não houver manifestações, né, a gente dá, então, seguimento à apreciação pela Câmara, no tocante à aprovação do edital, né? Então, eu submeto os conselheiros favoráveis à aprovação do edital, permaneçam como estão, e as abstenções e as não aprovações, né, por favor, se manifestem. Não havendo manifestações contrárias, então, aprovado, né, o edital do Programa de Monitoria para o Semestre Letivo Especial 1, e agradeço novamente, né, ao conselheiro André pela disponibilidade para a emissão do parecer. O nosso próximo ponto de pauta é a apreciação da solicitação de inclusão do termo de apostilamento, número 01, ao edital número 03/2020, PROPGP, Programa Institucional de Apoio ao Estudante de Pós-Graduação, PAEPG, para revisão dos valores das bolsas e auxílios concedidos aos estudantes
encaminhados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PROPGP, processo número 23520, 002483/2020, dígito 66. A relatora é a conselheira Daniela Calado. Eu passo a palavra, então. Bom dia a todos, né, os conselheiros. Né, eu vou iniciar a projeção. É visível? Sim. Sim. Tá? Então, trata-se do processo, né, 23.520.00.2483/2020, dígito 66, né? O assunto desse processo é o termo de apostilamento referente ao edital 03/2020, PROPGP, UFOB, referente ao Programa Institucional de Apoio ao Estudante de Pós-Graduação, o PAEPG. Né? O objeto de apreciação, né, é a inclusão do termo de apostilamento 01 ao edital 03/2020, PROPGP, UFOB, Programa Institucional de Apoio ao Estudante de Pós-Graduação, PAEPG, para revisão dos valores das bolsas e auxílios concedidos aos estudantes. Né? Semelhante ao colega André, né, eu peço permissão para a gente passar, né, a parte do histórico, visto que também, né, o edital já foi apreciado pela Câmara, né, e apreciado também, né, o parecer emitido pela colega Vera. Então, a maioria, né, a maioria dos documentos contidos no processo já foram analisados, né, restando apenas depois a inclusão dos atos decisórios, né, e a solicitação, né, o resultado do edital e a solicitação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Né. Então, eu vou me ater apenas às considerações e recomendações ao termo de apostilamento. Bom, em relação às considerações, esse parecer trata da análise do termo de apostilamento, número 01, ao edital 3/2020, PROPGP, UFOB, Programa Institucional de Apoio ao Estudante de Pós-Graduação, PAEPG. Né? O referido edital tem como objetivo conceder bolsa a estudantes regularmente matriculados nos programas de pós-graduação estricto sensu da UFOB, a fim de contribuir para o desenvolvimento da pesquisa e a defesa da dissertação no período de 24 meses, consoante aí com a resolução CONEP 04/2018, o artigo 41, que é o Regulamento de Ensino de Pós-Graduação. O edital, né, aprovado na 13ª reunião ordinária, realizada nos dias 7 e 14 de maio de 2020, prevê a concessão de 12 bolsas, com valor de R$ 800, pelo período de 9 meses, totalizando, então, né, o edital R$ 67.200. O termo de apostilamento se refere ao ajuste dos valores das bolsas, tendo como motivação a deliberação do dia 15 de janeiro de 2021, da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, a qual define o ajuste de 16% nos valores de bolsas vinculadas à parte dos programas da instituição, de modo a compatibilizar a demanda de recursos à disponibilidade orçamentária da UFOB, né, observando aí o projeto de lei orçamentária anual para o ano de 2021. O documento, né, em análise, da nova redação ao item 2.2 do edital, né, conforme a seguir. Então, eu coloquei aqui, né,
a modificação proposta pelo termo de apostilamento. Então, onde se lê, né, no item 2.2, o valor da bolsa institucional de pós-graduação de que trata esse edital é de R$ 800. Então, leia-se, item 2.2, o valor da bolsa institucional de pós-graduação de que trata esse edital é de R$ 800 para os pagamentos realizados até o mês de dezembro de 2020 e no valor mensal de R$ 672 para os pagamentos realizados em referência aos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Ademais, o termo de apostilamento prevê a inclusão do item 2.14, com a seguinte redação: 2.14, havendo recomposição do orçamento nos exercícios subsequentes, o valor das bolsas, definido no item 2.2, poderá ser revisto de modo a compatibilizá-lo com o orçamento disponível. Então, considerando as informações contidas no processo, a modificação no item 2.2 atende à decisão da Câmara de Gestão Administrativa e Governança e garante a continuidade do apoio aos pós-graduandos durante o período de vigência do edital. Quanto às recomendações de ajuste, após análise do processo, recomendo a não inclusão do item 2.14, por tratar de exercícios subsequentes, para os quais será necessária a submissão de novo edital para apreciação pela Câmara de Ensino, assuntos estudantis e ações afirmativas. Além disso, conforme o item 1.3, o edital número 01/2002, né, para o PGU-FOB, pode ser prorrogado apenas até 28 de fevereiro de 2021. Né? O parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento à indicação de ajuste, recomendo a aprovação do termo de apostilamento, né, número 01 ao edital 03/2020 para a PGP/FOB, Programa Institucional de Apoio ao Estudante de Pós-Graduação. Então, essas são minhas sugestões, né, de ajuste, né, e de recomendação pela aprovação do apostilamento. Em discussão? Obrigada, conselheira Daniela. Né? Ao final, eu vou fazer as referências das presenças, né? Alguma consideração, conselheiros? Conselheiro Cláudio. Bom dia a todos e todas. Bom dia à presidente desta Câmara. Saudar, agradecer à professora Daniela Calado pela análise, né, pelo parecer do processo, e subscrever que, né, acolho a sugestão dela de não inclusão do item, né, 2.1.4, que de fato há um outro processo já, né, em curso de instrução relativo ao novo edital do PAIPG. E assim como foi, né, frisado antes também pelo conselheiro André Issal, a gente, embora, né, a gente tenha essas reduções, também tem destacar aí a permanência, né, das bolsas, ainda que nós tenhamos que enfrentar essas questões relacionadas a cortes orçamentários. Tá? Seria isso. Obrigado. Com relação à proposta, né, de não inclusão do item, registrar que na semana passada, na reunião extraordinária, na 7ª reunião extraordinária, né, com relação aos editais dos auxílios estudantis, a Câmara se posicionou politicamente, né, quanto à questão de inclusão do item voltado às questões das alterações e utilizando o termo recomposição para os auxílios estudantis, né? Mas eu também entendo a colocação da conselheira Daniela no sentido de que esse é um edital que não vigora a partir de fevereiro, né? Então, no contexto que nós vivenciamos hoje, né, até o término de fevereiro, ainda estamos numa condição de contingenciamento grave, né, porque os repasses eles estão na casa
do 1/18, com alguma liberação já agora ao final, mas sem, para este edital em específico, né, que vem dos custeios, sem essa liberação. Então, entendemos, né, e acolhemos também a proposição, né, da conselheira Daniela com relação à não inclusão do item. Mais alguém gostaria de se manifestar? Não havendo, né, as discussões sobre os cortes orçamentários ocorreram no Conselho Universitário no ano passado, ocorreram na Câmara de Gestão Administrativa e Governança no dia 15 de janeiro desse mês, 15 de janeiro de 2021, né? Já tivemos na semana passada outros editais aqui na Câmara de Ensino, então os conselheiros já estão cientes e também conhecedores, né, da condição orçamentária da universidade. Essa semana, a reitoria também liberou uma nota à comunidade, né, discorrendo sobre os cortes, os ajustes necessários e os programas, né, impactados. Então, diante desse cenário, né, conhecendo o que de fato, né, tem ocorrido e os impactos nos nossos editais, eu submeto, então, à Câmara o pedido de apostilamento do edital PAEPG, né, feito pela PROPGP, para que sejam feitos os ajustes necessários aos valores disponibilizados aos estudantes. Então, os conselheiros favoráveis ao apostilamento, por favor, permaneçam como estão. Os contrários e as abstenções se manifestem aqui no chat. Não havendo manifestações contrárias, então, aprovado, né, por unanimidade, o apostilamento do edital número 03/2020, PROPGP, UFOB, do Programa Institucional de Apoio ao Estudante de Pós-Graduação. Para encerrarmos, né, agradeço a presença de todos e gostaria de fazer o registro, né, da chegada, nós mencionamos na semana passada, mas ela não pôde estar presente, da professora Daniela Calado, que é pró-reitora de Extensão e Cultura, né, para a Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Esse vai ser um ano de muitas discussões sobre os projetos pedagógicos dos cursos, né, então é importante a participação da professora Daniela nessa Câmara, quando a gente vai discutir as políticas voltadas, né, à acreditação da extensão nos currículos dos nossos cursos, né, e várias outras ações também. Eu enfatizo essa porque considero que é uma parceria importante, né, a extensão está presente na Câmara de Ensino. Registrar novamente os nossos estudantes, que este ano, né, fazem parte de forma oficial, como membros da Câmara, e agradecer aos conselheiros suplentes, né, que se fizeram presentes hoje, professora Maria Lidiane, professor Paulo Roberto e professor André Issal, que tem permitido nessas participações que a Câmara consiga funcionar mesmo no período de recesso, né? Então, a gente não tem as ordinárias agora esse mês, mas vemos que temos um fluxo grande de atividades, né, com relatos para o desenvolvimento das ações da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Então, agradeço a todos e encerro essa reunião de hoje. Tá? Obrigada.